Acabei de cruzar a divisa do estado de Minas Gerais para o Espírito Santo. Primeira vez no Espírito Santo, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O Espírito Santo é um estado situado na região sudeste do Brasil. É um tesouro de diversidade cultural, natural e histórica. Eu e minha mini motorhome vamos dirigir do norte ao sul do estado. Desde as lindas dunas de Itaúnas, passando por Conceição da Barra, Linhares, Vitória, Vila Velha, Guarapari e também conheci incríveis formações rochosas no interior do estado. Essa é uma viagem que revela o Espírito Santo em toda a sua beleza, mostrando um estado que, embora muitas vezes ofuscado por seus vizinhos maiores, possui uma identidade única e cativante. Chegamos no Espírito Santo, esse estado com várias montanhas e praias incríveis, e eu vou começar a dirigir desde o norte até o sul do estado, mostrando as maravilhas das belezas naturais desse estado. Vem comigo! Estou passando aqui pelo interior norte do Espírito Santo e eu já percebi que tem várias e várias cidades muito pequenas por aqui. E a geografia aqui é bem montanhosa também, tentando chegar no litoral agora. E é legal porque, cara, muita montanha, muita serra, café, tô vendo aqui agora, muito café. Se eu tô avistando coqueiros, significa que estamos chegando na praia. Já são 4h30 da tarde, mas eu vou conseguir chegar até Itaúnas, que é a primeiro destino, a primeira cidade aí que eu vou conhecer aqui do Espírito Santo. E eu mal entrei no estado, e essa estrada aqui ela já me leva por entre essas pedras gigantescas. Eu só sei que são muito grandes essas pedras, cara. Me impressionam mesmo. Estou passando agora por outra cidade bem pequena e essa se chama Todos os Santos. Estacionei aqui na pracinha de Itaúnas.
pessoal começou a montar feira. Eu acho que vai ter uma feira aqui na pracinha. Por isso que tem todo esse pessoal aí trabalhando, montando barraca. Aqui é pé na areia, não tem nem asfalto. Não tem muita infraestrutura não, mas não é para isso que as pessoas vêm para cá. E aqui temos a igrejinha de São Sebastião, bem no meio da praça. E ali é o cachorro, não sei o nome dele, mas ele estava aqui ontem à noite. Deve morar aqui na praça, né? Vem aqui. Ah, ele tá machucado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E bem no meio da praça tem um tronco de uma árvore gigante. Aqui tá dizendo que é um pequi vinagreiro. Então a árvore tá tão velha e é tão grande que ela tá oca por dentro. Bom, então vamos para as dunas de Itaúna. A vila de Itaúnas não fica bem nas dunas, né? Para chegar nas dunas tem que dirigir, atravessar uma ponte, porque tem um rio, né, que divide a cidadezinha da praia e das dunas. Chegamos aqui nas dunas de Itaúnas. Estacionei a Fioretta bem ali. Não tem ninguém aqui, cara. Eu acho que é porque é muito cedo ainda. Agora não é nem 8 da manhã. Uau! Essa praia é realmente muito linda, né? Tem uma restinga, a linda praia ali na frente, com essas dunas para trás. Incrível! De acordo com relatos, aqui onde era Itaúnas foi engolido pelas dunas, cara. Foi um processo bem lento. Mas de 1940 a 1970, por 30 anos, as dunas foram invadindo lentamente essa pequena vila e acabou debaixo das dunas. Eles tiveram que mudar de localidade e mudar a vila para onde está agora. Tipo, apenas 2 ou 3 quilômetros daqui, mas de acordo com relatos, eles tiveram que simplesmente mudar de lugar. Foi pelo fato de que eles destruíram a restinga que protegia, né, a vila das dunas. As restingas, elas seguram o vento e, de acordo com o tempo, as dunas perderam o controle e invadiram a cidade. Chegando aqui na praia agora, pelo que eu posso ver, repleto de bares aqui na frente da praia. Pelo menos nessa praia aqui,
Não tem outro jeito de chegar senão pelos bares. É incrível como eles dominam aqui a praia. Mas como tá muito cedo, tá tudo fechado, cara. Não tem ninguém aqui. Olha, eu diria que esse lugar aqui é perfeito para ser visitado no inverno. É isso mesmo, porque agora estamos em agosto, a temperatura é perfeita porque à noite faz um frio, um pequeno frio, facilitando a gente para dormir. E de dia não faz aquele calor escaldante. Tá fazendo calor, mas é um calor assim tolerável e agradável. E agora eu vou continuar nessa estrada aqui, porque eu acho que por aqui eu vou encontrar uma outra praia. Tô aqui fazendo uma trilha agora para chegar na praia. Essa trilha é na Restinga, deve ser bem interessante. Essa área de Restinga e floresta aqui é muito grande. Essa trilha aqui, ela só corta a Restinga e te leva até a praia. Mas tem outras trilhas. Enfim, cheguei na praia. E agora, ó, 10h30 da manhã e o sol já está de lascar. Agora é voltar para Itaúnas e ficar de boa e só sair de novo no pôr do sol. Vou no mercado, comprar alguma coisa para comer e depois ir para um camping. Eu preciso tomar banho hoje. Não, eu não estou num camping. Eu tentei, eu fui num camping e eles simplesmente parece que tá fechado o camping, não tinha ninguém lá. Bati palma, nada. Aí eu parei aqui nessa sombra para mim fazer meu almoço. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Prato. Vou ter que improvisar agora. Voltei aqui para a praça da cidade, é bem aconchegante aqui. Meu, e essa praça tem uma energia tão boa, gosto muito de ficar aqui.
Hoje o banho foi de balde, viu? Acabei de tomar um banho de balde para tirar esse sal do corpo, né, cara? Porque, pelo jeito, hoje vai ser outra noite estacionado aqui na praça da cidade. Passarinho na janela e o fusquinha na calçada. Em meio a essas lindas decorações, sigo eu agora, ao fim de tarde, explorar uma trilha que chama Tamandaré. E temos essa linda passarela aqui para cruzar a Restinga. Que lindo lugar, meu. Eu peguei um caminho aqui que é para chegar onde existe ainda uma construção da antiga Itaúnas, porque a cidade foi tomada pela areia, né? Mas me parece que existe ainda uma construção que é a Casa do Tamandaré. Essa trilha do Tamandaré tem uma grande importância na história da antiga vila de Itaúnas. Ela era utilizada como acesso à vila antiga, à praia e a casa do seu Tamandaré, que é a única casa que restou, mas hoje está em ruínas. A casa do seu Tamandaré, ela era mais afastada e protegida pela Restinga. Ele viveu até 2006 nesse pequeno paraíso, onde cultivou sua roça com grande fartura de árvores frutíferas nativas, como a pitanga, cambucá, mangaba, caju e araçá. E agora eu continuei nessa trilha que vai me levar até a praia. Olha que doido, eu tava andando na trilha e de repente cheguei na parte da trilha que simplesmente começa uma duna gigante do nada, meu. Pra você ver como que ela avança. Cheguei numa parte aqui que tem muitas dunas. Nossa, e tem muita restinga também, interessante que eles se misturam. Muito deserto do Saara aqui. Escalei a duna mais alta aqui, olha só a vista. Mais um novo dia aqui em Itaúnas. Já são 7 da manhã, já acordei, já dei uma caminhada matinal pela praça. Estou apreciando os pássaros, ouvindo seus cantos. Acho que já fiquei suficiente aqui em Itaúnas e eu vou começar a descer. E acabei de estacionar em Conceição da Barra. Vou dar uma olhada nessa praia aqui agora.
preparando para hoje. Vamos para Linhares. Estou passando agora por uma floresta linda. Faz mais de meia hora, é a mesma paisagem, mas tá tudo bem, porque essa paisagem é linda, cara. Esse vento faz assim elas fazerem um balanço tão lindo. Parece que estão todas dançando juntas. Já cheguei em Linhares, estacionei o carro e eu vou dar uma volta pela cidade porque parece ser muito bonito aqui. Cheguei na praça principal aqui da cidade de Linhares. É um pouco diferente, vou te falar, viu? Tem um chafariz aqui, mas está desligado. Áreas de exercício e casa da Câmara. Parece ser um museu ali. E lá no fundo a Biblioteca Municipal. O primeiro povoado foi inteiramente destruído por ataques dos índios botocudos. E em 1809, outro povoado foi levantado no mesmo lugar, recebendo o nome de Linhares, em homenagem ao Conde de Linhares. O povoado foi construído em volta de uma praça quadrada, que guarda até hoje seu traçado original, situado num platô, às margens do Rio Doce. E aqui estou chegando no Rio Doce, no porto, né, do rio. Muito legal, existe uma bancada de areia no meio do rio. Deve estar baixa a água, né? Só existia simplesmente essa praça aqui, que era onde estava a tribo indígena. E foi aqui que tudo começou. E desse lado aqui da praça temos a Igrejinha Velha. É uma igreja velha, como diz o nome, mas não é a primeira construção da igreja. Em 1800 eles construíram uma igreja aqui, mas ela acabou sendo destruída. E aí eles construíram essa outra igreja aqui. E agora partiu Vitória, capital do estado. Vamos lá. Estou aqui no engarrafamento eterno, meu. Tá bem devagar. De repente, eu vejo no horizonte aquela imensa estátua, acho que é Buda. Assim, uma visão espetacular das montanhas com essa estátua na frente.
Já estou em Vitória, capital do Espírito Santo. Cheguei ontem à noite aqui e fiz o check-in nesse hostel. Muito bom o hostel. E eu vou ficar aqui por umas 2 noites. Legal que o hostel é um casarão bem antigo. Então vamos dar um passeio aqui na cidade de Vitória. E esse lá em cima é o Convento de São Francisco. E o bom é que eu peguei um hostel bem no centro histórico. E aí eu posso deixar a Fiorita lá, porque tem estacionamento, você acredita? E aí eu vou fazer toda essa área aqui histórica andando mesmo. E aqui chegamos na Catedral Metropolitana. Coisa mais linda. E olha que a cidade está bem calma, cara. Isso deve ser porque é sábado e cedo. Nesse local, por volta de 1550, foi construído a antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, marcando o início da colonização portuguesa na ilha. Em 1918, o velho templo foi demolido para dar lugar à Catedral Metropolitana de Vitória. E Vitória, apesar de ser uma capital, ela não é uma cidade tão grande assim. Tanto é que a maior cidade do estado do Espírito Santo é Serra, que tem 527 mil habitantes. E essa aqui atrás é a Capela Santa Luzia. Ela foi a primeira igreja da cidade de Vitória. Eu cheguei agora numa praça, cara, que ela é rodeada de prédios históricos. Que legal, a cidade, tô impressionado, ela é bem arborizada. E até mesmo os postes de luz são antigos. E esse prédio incrível, todo trabalhado com uma arquitetura maravilhosa, é o Convento do Carmo. Então vamos dar uma olhada lá dentro. Bom, quando eu entrei no Convento do Carmo, eu conheci a Lavínia. Ela trabalha ali dando informações históricas sobre o convento. E ela me disse que hoje em dia não é mais um convento e funciona somente como igreja. E ali atrás a escola de samba Unidos da Piedade. Cheguei numa praça agora que se chama Costa Pereira. E ela tem várias árvores, cara, e muitas delas são tão antigas que elas formam assim um design bem interessante. Isso é vinagre de banana, então. Vinagre de banana na nica. Nossa.
Deve ser muito bom. É bom, bem azedinho. Pimenta do rei, pimenta malagueta e vinagre de novo. E aqui, ó, é o polvilho. Quando você sorriu, chorei. Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. Tá tendo aqui no meio da praça uma feirinha com vários produtos caseiros, produtos regionais. Que era bom, ficou legal. Passarinho da montanha. E você vai andando pela cidade, você acha umas escadarias assim, tão antigas, incríveis. Passarinho da montanha, quando chega, voou. Voou. Passarinho da montanha, quando chega, voou. Voou. Bom dia. O caldo de cana, ó, parece que é uma bebida muito popular aqui no Espírito Santo, né? Porque eu vejo em todo lugar, e tem até um lugar ali que chama, ó, Garapa da Cidade. E eu comprei um aqui agora. Na verdade, essa aqui já é a segunda que eu tô bebendo. E olha, que delícia. Estou chegando agora no porto da cidade. Porque na verdade isso aqui não é um rio, apesar de parecer que é um rio, mas é uma baía. Uma baía que tem navios gigantescos aqui. Navios de containers. Esse lugar com a música dos tambores é dentro do Museu Capixaba do Negro. Mas eu nem sabia desse museu, eu tava andando, ouvi a música e decidi entrar. E agora estou chegando em outro parque. Esse parece ser mais bonito ainda. E agora eu peguei uma estrada, cara, que só tá subindo, meu. E ela vai me levar até um parque que fica tão alto que dá pra ver quase toda a cidade lá de cima, vai ser incrível. Eu parei aqui no meio da estrada porque vi vários macaquinhos aqui. Legal. Cheguei no mirante agora e dá pra ver realmente grande parte da cidade, cara. E esse aqui não é o mais alto ainda. Dá pra continuar a estrada, vai ter outros mirantes pra frente. E agora outro mirante que se chama Recanto da Floresta. Muitos macaquinhos por aqui, que legal. Aí agora eu vou começar uma trilha até o Mirante do Sumaré. Tem umas pedras aqui que parece que estão se equilibrando, meu.
visivelmente o tempo está fechando. Ficou tudo nublado de uma vez, assim, cara. Mas desde que não começa a chover, tá bom. Essa pedra aqui atrás se chama Pedra da Batata. Dá pra entender por quê, né? E ela parece que se equilibra, meu, na outra pedra. Até medo de encostar, perigoso cair. Esses macaquinhos são tão bonitinhos. Eles deixam eu chegar perto, quase passar a mão neles. E agora a outra trilha, logo do lado já tem a entrada dessa trilha também, que é a trilha do Caracol. Ah, como é bom estar na natureza de novo, depois de tantas horas dirigindo na estrada. É muito bom estar de volta assim no meio da natureza. Eu andando tranquilamente, eu me deparei com essa pedra, cara. O que é interessante dessa pedra aqui, parece que a pedra, ela rachou e dentro da pedra nasceu uma árvore. Incrível. É, viajando que a gente encontra coisas que achava que nunca existiam, né? E esse aqui foi o mirante da cidade. Legal, vários mirantes por aqui. É claro que todos esses mirantes que eu venho passando aqui está dentro de um parque, que chama Parque Estadual da Fonte Grande. Mais um dia no Espírito Santo, aqui em Vitória, mas agora estou cruzando a ponte para chegar em Vila Velha. E olha que ponte alta, cara. De lá de cima tem uma vista muito linda de toda a Bahia. E para chegar aqui em Vila Velha é só cruzar a terceira ponte. É bem pertinho, alguns minutos apenas. E é apenas a Bahia que divide as duas cidades, Vitória e Vila Velha. E Vila Velha, cara, tem quase 500 mil de habitantes, sendo a segunda maior cidade do estado. E é também a cidade mais antiga do Espírito Santo, fundada em 1535. Antigamente aqui era a capital do estado. Estou chegando na praia da cidade. Vários barcos, bem tranquilo. E daqui se vê a ponte, né? E do outro lado a Vitória. Estou caminhando essa linda estrada aqui, toda cercada de árvores e floresta.
para chegar até o Convento da Penha, que é no alto desse morro. E claro, vai ter uma vista linda de lá de cima, né? Tem também um ônibus que faz esse trajeto aqui, que dá 1,5 km, mas eu preferi vir andando. São R$6 o ônibus ida e volta. Não é tão longe, né? Tem uma subida um pouco íngreme. E como hoje é domingo, tava tendo uma celebração bem aqui e tava cheio de gente. Ainda tem muita gente aqui. Terminou agora há pouco o evento. E agora eu cheguei numa linda praia, meu. Praia de Itapuã. Bom dia a todos. Mais um dia aqui, essa jornada pelo Espírito Santo. E hoje eu tô indo embora daqui dessa região de Vitória, Vila Velha, seguindo viagem hoje. Mas como amanheceu um lindo dia, eu decidi no caminho parar de volta aqui em Vila Velha. Parei aqui na prainha novamente e percebi que aqui tem um estacionamento para motorhome. Não é feito para motorhome, mas é um estacionamento público que tem um banheiro ali, um público que todo mundo pode usar. E o estacionamento é bem grande e também o departamento de polícia fica logo ali, dando uma proteção maior, né? Esse lugar parece bem legal. Na verdade, não é nem pelo fato de economizar dinheiro não pagando um hostel ou um hotel, uma pousada, é pelo fato de, estar estacionado num lugar e ter isso aqui na frente do seu carro. Quando você abre a porta dele, você vê isso aqui, ó. Esse Brasil é lindo demais. Quanto mais eu viajo por esse país, mais eu descubro que na verdade eu não conheço nada, né? Vamos lá então, né? Vamos continuar descendo esse paraíso que é o Espírito Santo. Olha que tá fazendo um lindo dia, mesmo que tava marcando para ser nublado e com chuva.
Decidi parar no caminho, eu tô quase em Guarapari, mas eu decidi parar um pouco antes para dar uma olhada no mar. Lindo aqui, meu. Se chama Santa Mônica. Tem uma árvore, cara, muito grande, bem na frente do mar, meu. Faz uma sombra muito boa. Caramba, olha a cor desse mar, meu. Um azul assim que chega até, sei lá, chega até me fazer bem. É, aqui tá bem mais movimentado que lá na outra praia que eu parei antes. E agora estou dirigindo para umas formações rochosas incríveis. Saindo de Guarapari não são muitos quilômetros, apenas mais ou menos 1h20 eu chego lá. E se chama a Pedra do Frade e da Freira. Ainda falta alguns quilômetros e eu já consigo ver lá na frente as pontas dos picos dessa formação rochosa. Gigantesca, realmente impressiona, viu? Estou passando agora por Rio Novo do Sul e dá pra ver logo depois da cidade, lá no horizonte, dá pra ver que as formações rochosas estão bem próximas. Peguei uma estrada off-road agora. Então a estrada ficou muito ruim agora. O GPS está dizendo que eu tenho que continuar nessa estrada, mas ela está muito ruim. E tem uma caída aqui muito grande. E eu vou ter que voltar de ré ainda por cima, porque não tem como dar a volta. Aqui só tem bananeira e cafezal. Eu parei num posto bem na entrada dessa estrada. E o cara me disse aqui que realmente é essa estrada aí para chegar lá na Pedra do Frade. Tá feia a estrada, mas eu vou tentar de novo. Só 4x4 para subir aqui. Já tentei, ela patina, tá muito íngreme. E eu já subi boa parte, ó. Não tem como, não tem. Bom, eu estacionei a Fioretta aqui e chegar lá com ela não vai ser possível, mas eu vou conseguir ver essa montanha com o meu drone. É realmente impressionante para ter uma boa noção da dimensão dessa pedra. Vamos continuar a viagem então, né? E cheguei agora em Cachoeiro de Itapemirim. E esse é o rio Itapemirim,
Ele passa bem no meio da cidade, mas é interessante que quando a gente dirige paralelo a ele, no meio da cidade, não tem como ver ele, porque as construções ficam todas à beira do rio, e aí você vai dirigindo e não consegue ver o rio, é interessante, mas agora passando pela ponte eu consigo ver. Eu vim até a catedral da cidade, que se chama São Pedro, mas estranho, né, que a catedral ela não fica numa praça central, assim, ela fica simplesmente virada para uma rua, ó. É ali a catedral, ó. Cara, que paisagem linda, esse lugar é incrível. Essa luz que tá fazendo do pôr do sol é perfeita, com essa vegetação. Cara, lugar mágico. Ao nos despedirmos, levamos conosco a certeza de que este pedaço de terra, banhado pelo Atlântico e protegido pelas montanhas, continua crescendo e encantando. Um Espírito Santo para ser vivido, preservado e admirado, aqui onde o Brasil encontra sua alma.